do senhor Juraci Oliveira da Silva. Boa noite, senhor Juraci, tudo bem? Boa noite, Excelência. Seu Juraci, antes de mais nada, eu observo que o senhor tem direito a não responder às perguntas, a permanecer em silêncio. E tanto o senhor pode indicar de início que não vai responder às perguntas, como pode se dispondo a responder diante de uma outra que o senhor acha que não lhe convém responder, dizer que não vai responder. Correto. Eu tive uma... Pois não, pode Correto, falar. correto. Tá. Eu tive uma referência da sua defesa de que o senhor, no mesmo modelo que foi feito em o interrogatório do Dr. Baiar, o senhor iria responder às minhas perguntas, não iria responder às perguntas do Ministério Público e responderia às perguntas também das defesas e dos jurados. É isso mesmo, senhor Juraci? Correto. Orientação minha, excelência, da defesa. Pois não, por orientação da defesa, eu havia referido, doutor. Certo, doutor? Nós não vamos ao protesto, doutor. Pois não, registrado o protesto do Ministério Público. Ele pediu, Ana, ele pediu que fosse o áudio também. Ele pediu. Por mim, pode continuar a transmissão tranquilo. Tranquilo. Pode ser, senhores defensores? Sim, continuamos sim. com áudio e vídeo na transmissão Perfeito. externa. A gravação é de tudo sempre, né? O seu Juraci Oliveira da Silva. Seu Juraci, primeiro eu vou lhe perguntar algumas questões de cunho pessoal, familiar, profissional. O senhor está há quanto tempo no presídio, seu Juraci? Doutor, Excelência, eu estou desde... Comecei a puxar a cadeia desde 2003, sendo que em 2008 eu fui para a rua e fui para o semiaberto. 2009 eu foragi e fui recapturado em 2010, se eu não me engano. Começo de 2010. O senhor tem alguma atividade profissional que o senhor tenha exercido naquele tempo que o senhor teve solto ou antes até de ser preso a primeira vez? Sim, tive. Qual é a sua atividade Fui profissional? motorista de caminhão. Aham. Trabalhei assim, tipo, com obra também. Pois não. Obra. Trabalhei em marcenaria. Tá bom. O senhor tem filhos, seu Sim, Juraci? sim. Tem esposa? Esposa, filhos, 5 filhos. Os filhos, algum dos filhos dependem do senhor? O senhor tem alguma forma de contribuição para o sustento deles? Já dependeram, hoje já não dependem mais porque estão grandes, né, doutor? Beleza, beleza. Tá bom. A sua esposa tem profissão, trabalha? Tem profissão empresária e dona de uma padaria. Ok. Obrigado, seu Juraci. Seu Juraci, me diga o seguinte, qual é a sua escolaridade? Até que ano o senhor estudou? A minha escolaridade, Excelência, era até a 6ª série, enquanto eu fui para o Presídio Federal de Campo Grande. No Presídio Federal de Campo Grande eu estudei, aí fiz o projeto Enseja e passei no ensino fundamental. E o ano passado eu continuei fazendo o projeto Enseja e passei para o ensino médio. Hoje eu tenho ensino médio completo. Pois não, pois não. O senhor tem patrimônio, seu Juraci, bens, imóveis, terreno, automóveis, moto, essas coisas? Eu tenho o maior patrimônio que um ser humano pode ter, que é a família. Pois não, mas patrimônio Não, imobiliário, não. imóvel de valor? Tem casas na comunidade lá, mas que não tem documento. A área verde, se eu falar aqui, eu vou falar uma coisa que não vale nada, na verdade. Aham, tá bom, tá bom. Seu Juraci, o senhor já foi processado criminalmente outras vezes? Que não essa aqui? Sim, senhor. Que tipo de crime foi imputado, foi atribuído ao senhor, seu... Doutor, eu peguei cadeia alguns crimes, mas não posso lhe dizer com certeza quais os crimes, Sim. porque não me recordo, mas de homicídio, tráfico. Sim, tá bom. O senhor está preso, o senhor sabe nos dizer por que crime o senhor está preso? Hoje eu estou preso, na verdade era para mim estar na rua, estou preso preventivamente, porque meu semiaberto é desde 2014. Pois não, tá bom. Obrigado, seu Juraci.
Seu Juraci, eu vou passar agora, então, a perguntar sobre a acusação, sempre lembrando que qualquer pergunta que o senhor não tenha intenção, eu acho ele inconveniente responder, é um direito seu, tá? A acusação é, como já referimos inúmeras vezes aqui nesses últimos 4 dias, a acusação é da morte do médico Marco Antônio Becker, no dia 4 de dezembro de 2008, que teria sido morto com tiros de uma pistola .40, e a acusação é contra o Dr. Baiar, contra o senhor, contra Moisés e contra Michael. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor admite que, de alguma forma, o senhor participou de alguma trama ou combinação para execução do médico Marco Antônio Becker? Excelência, eu não tenho como admitir uma coisa que eu não fiz. O senhor não fez, não tem nenhuma participação Não tenho nenhuma nesse participação, não tinha nem ciência de quem era esse senhor aí, o doutor Becker, esse aí. Fui acabar conhecendo após eu começar a responder esse processo. No entanto, eu nunca soube quem é esse doutor, não sabia nem o que é tal de Cremés, nada. Até hoje não sei onde é que é esse tal de Cremés. Sim. Qual é a sua relação com o Dr. Baiar Olé Fischer Santos? Eu fui paciente dele. O senhor foi paciente, mas o senhor nunca combinou nenhum fato, ele nunca lhe pediu nenhum favor, assim, para a prática de alguma questão meio violenta? Não, até porque eu não sou matador de aluguel, né, Sua Excelência? Pois não, seu Juraci. Moisés Gugelo, o senhor conhece, tem contato, teve contato com ele naquela época, 4 de dezembro de 2008, seu Juraci? Eu tive contato com o Moisés Gurgel antes de 4 de dezembro, assim como também com o Dr. Braiard. O meu contato com o Moisés foi através da clínica do Dr. Braiard, que ele representava uma marca de um extensor peniano. Se não me falha a memória, a marca eu não sei agora, mas ele era um representante, e aonde ele vendia esse extensor e também dava auxílio para quando a pessoa precisasse, tipo, até se adaptar ou coisa parecida. Sim. E como é que ele dava essas orientações? Era através de telefone? Doutor, eu vou lhe explicar como é que eu conheci ele, se o senhor me der liberdade. Por favor. Eu fui até a clínica do Dr. Braiard. Primeiramente, eu fui na clínica do Dr. Braiard no ano 2000, 2001, porque eu via uma reportagem que ele deu uma entrevista no Jô Soares. Sim. Mas eu não me lembro a data agora. Tranquilo, tranquilo. E aí eu vi essa entrevista que lá, né, ele tinha entrado por tal de Guinness, uma coisa parecida assim. Foi muito bacana a entrevista que eu vi. E aí o Jô Soares pronunciou que ele era gaúcho e que era ali de perto da Independência. E eu prontamente peguei uma caneta, anotei e digo, bom, uma hora eu vou dar uma volta lá nesse doutor. Daí passou um tempo. Desci uma rua que hoje eu me lembro o nome por causa da clínica, é Igartua, não me lembro o começo do nome da rua. E aí eu estou descendo a rua, casualmente olho para o lado, olho assim, a clínica do Dr. Braiard, digo, opa, encostei, tinha um Passat, encostei o carro, desci, cheguei, paguei a consulta. Aí no que eu paguei a consulta, demorou uma meia hora, preenchi uma ficha na época. Paguei a consulta, demorou acho que uma meia hora, 40 minutos, não lembro. Aí me chamou para subir no 2º piso para fazer a consulta. Aí quando cheguei lá, ele perguntou para mim o que eu estava procurando. Daí eu expliquei para ele, olha, doutor, eu vi uma entrevista sua no Jô Soares, assim, assim. Daí ele falou que comentou comigo que tinha dado bastante repercussão aquela... Mas foi coisa rápida, de 20 minutos, nem isso. Eu digo, olha, doutor, na verdade eu queria ver se aumentava o meu pênis. Daí ele pegou e falou assim para mim, então passa aqui na sala do lado. Daí eu passei numa salinha do lado onde tinha uma maca, baixei a minha bermuda pela metade. Na ocasião era 2001. Eu devia ter uns 20 e poucos anos. E aí ele pegou, eu vou ter que falar o que tem.
Se os jurados me desculpam, mas eu tenho que falar o português. O senhor tem a liberdade. Tá, obrigado, doutor. O constrangimento seu, todo respeito ao Não, seu doutor, relato, não se já preocupe. foi constrangimento para mim hoje. Eu tiro até como meio que um troféu mesmo para mim por tudo que eu passei na real. Pois não. Tipo assim, ó. Aí eu peguei, fui na clínica, baixei a bermuda, deitei na maca. Primeiro procedimento que ele fez foi no ano 2000, 2001. Pegou meu pênis, puxou, esticou e mediu. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu não vou falar certas palavras, mas foi mais ou menos isso aí, me chamou de mais baguri, tu tem um pênis normal. Daí eu peguei e falei para ele, tá, mas ô doutor, o que seria um pênis normal? Daí ele falou, não, cara, tu tá fora, tu tá acima da medida, da média. Eu digo, o que é média, doutor? A média é 14, 15 do brasileiro. Tu tem teu pênis de 16,5. Daí eu falei para ele, daí eu disse, mas ô doutor, eu queria ver se tinha como aumentar. Porque na minha cabeça, era só porque ele contou essa história no vídeo do Jô Soares. Daí ele falou que fazia um tal de um cortezinho em cima, entre o pênis e o osso, e aí aumentava 5 centímetros, e aquilo ali me deu um... Eu disse, doutor, eu vi o senhor falar isso assim no Jô Soares, e eu queria saber se teria como eu fazer. Aí ele me explicou que seria uma cirurgia, que assim como eu poderia ter ganhos, eu poderia ter percas. Se eu fosse uma cirurgia mal curada, mal cicatrizada, eu poderia perder até 3 centímetros do meu pênis. Daí eu disse para ele, daí eu estou morto. Falei bem assim para ele. Digo, não, mas daí eu estou morto. Tem algum outro tipo de procedimento? Daí ele falou para mim, tem um aparelho peniano. Daí me mostrou um videozinho, uns 3 minutos lá, apareceu o aparelho peniano, como é que se colocava, um videozinho na televisão. Eu vi o videozinho e voltou a me atender. Daí falou para mim o que eu achava. Daí eu digo, quanto é que custa esse aparelho? Ele falou $1.000. Na época, $1.000, porque era em dólar. $1.000 na época era dinheiro, porra. E eu fiquei quieto. $1.000, tá, beleza. E ele falou assim para mim, mas primeira coisa que tu tem que fazer é uma circuncisão. Daí, o que é circuncisão, doutor? Ele pegou de novo meu pênis, mostrou aquela parte ali que é onde cobre a cabeça do pênis, que tem a pele, que ele falou para mim, tu tem que fazer essa circuncisão para depois nós ver o que podemos fazer e tu usar o aparelho. Eu disse, tá bom, doutor, muito obrigado, agradeci. Quando ele falou em tirar aquela pele do meu pênis, a primeira coisa que eu fiz foi meter o pé da clínica e não voltei mais. Fiquei com medo, sei lá, cortar um pedaço do meu pênis, eu digo, eu não vou fazer isso. E nunca mais voltei. E aí? E depois? Fui preso. 2003 fui preso. Ele me deu uma explicação por cima. Me lembrei que ele me deu uma explicação por cima que aquela pele, isso serve até para quem não tem entendimento, que aquela pele em volta da glande, por mais que a gente lavasse, por mais que fizesse higiene, criava um tipo de um sebo, alguma coisa, e nunca teria uma higiene 100%. E que, inclusive, na hora da relação sexual, poderia passar algum tipo de bactéria, alguma coisa para minha esposa. Isso em 2000 ou 2001. No ano de 2002, a minha esposa engravidou do meu segundo filho, do Peterson, que hoje está com 21 anos. E a minha esposa teve problema com cisto. Cisto, para as mulheres que sabem, problema de cisto, que casualmente combinou com o que o doutor Baiar falou. Só que quando a minha mulher tinha engravidado, eu não cheguei a comentar com ela, nem que eu tinha passado na clínica do doutor Baiar, porque bagulho, né? Uma coisa minha, uma coisa sigilosa minha. Eu não tinha comentado com ela, mas ela teve esse cisto e estava grávida. E em seguida eu fui preso. Meu filho nasceu em 2002, eu fui preso e fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, porra, cara, será que... Sei lá. Daí eu, preso na cadeia, minha mulher teve problema de cisto de novo e teve que se operar. A minha consciência começou a pesar, porque eu digo, pô, será que é por causa dessa porcaria, cara? Do tal de pele? E realmente, eu tomava banho 2 horas, 1h30 depois,
Não era uma coisa higiênica. Por mais que eu tomasse banho 3 vezes ao dia. Tá. Eu comecei a grilar, doutor, excelência, Pois não. com aquilo. Vamos à relação com o Dr. Baiar. Daí o senhor voltou, o Dr. Baiar, como é que foi? Eu vou resumir um pouquinho nessa relação aí. Aí abri para minha esposa, em 2007. Abri para minha esposa e digo, ô nega velho, uma vez eu fui numa clínica assim. Ela, pô, por que tu não me falou antes, cara? Eu digo, fiquei com vergonha de te falar. Mas E o doutor falou que, de repente, por causa desse meu coisa aqui, eu poderia passar para ti alguma... E falei para ela. E ela falou, tá, e o que tu pretende fazer? Eu digo, olha, ela tinha uma ginecologista na Lucas de Oliveira. E aí eu perguntei para ela, tu poderia perguntar para a ginecologista sobre isso? Se tem fundamento, o que eu estou falando, se realmente era verdade do doutor Braiard. Daí, ela foi e falou com a ginecologista dela e me comentou que a ginecologista falou que o irmão da ginecologista trabalhava nesse tipo de coisa que eu não sei falar o nome, que era o doutor Sérgio. O doutor Sérgio, que foi minha testemunha. Sim. Daí o E senhor que trabalhava nesse sentido. E eu, doutor, eu estava na esperança de ir embora em 2008, porque eu já tinha batido o meu direito de semiaberto. E eu prometi para ela que, se desse certo de eu ir embora, eu ia passar nessa clínica e eu iria retirar a pele. Mas eu sempre com aquela ideia de aumentar o pênis. Aumentar o pênis, sei lá, fazer alguma coisa, porque já estavam se passando 6, 7 anos. Fui para a rua, no meu primeiro passeio, consegui agendar uma consulta com o doutor Sérgio. Aí passei no doutor Sérgio, mesma coisa ele fez, eu deitei numa maca, ele baixou eu baixei a bermuda até o joelho, ele puxou meu pênis, mediu, falou para mim que meu pênis era um tamanho normal, mas que eu podia, de repente, botar um gel. Daí eu esperei, como é que é isso? Ele me mostrou daí um pacotinho de gel lá, tailandês, eu acho que era. Me mostrou, falou para mim que o preço era X. Eu achei interessante, mas achei muito estranho aquilo ali. E aí, eu falei para ele sobre a pele. Eu digo, eu gostaria... Daí ele me falou, inclusive, tu vai ter que tirar a pele se tu quiser aplicar o gel, porque não se aplica com excesso de pele. Eu digo, bom, doutor, então, em primeiro lugar, vamos tirar essa pele para ver o que... os próximos dias. No outro dia, a gente combinou de eu passar na... Eu estava de passeio de 7 dias. De lá na clínica para me fazer o retiramento de pele. Onde ele me cobrou, acho que R$1.000. Aí fui lá no outro dia, e ele retirou a pele, saí de lá costurado, eu sem noção, ignorante, não sabia nem como... Sem noção, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, com ponto, com curativo, tomei banho, sangrei, tudo. Fui para o semiaberto uns 5 dias depois. Voltei 30 dias, que foi combinado meu e do doutor Sérgio, para ver como é que ia fazer para fazer a aplicação de gel. Quando eu voltei nesses 30 dias, ele revisou a minha cicatriz. Para mim, a minha cicatriz estava boa, porque a partir dos 13 dias, eu já estava mantendo relação sexual com a minha esposa. E eu voltei na clínica e falei para ele, olha, doutor, eu já estou transando, coisa e tal. Para mim, eu acho que está tranquilo. Ele falou, aí ele olhou e falou, Juraci, eu acho que está meio verde a tua cicatriz. Verde que ele quis se referir que não estava, tipo, bem cicatrizado. Mas estava, realmente estava bem cicatrizado, mas acho que eu estava um pouquinho meio vermelho. Eu digo, doutor, mas daí eu vou voltar só daqui 30 dias, doutor, não tem como eu vir antes, não tem como o senhor rever isso para mim, papapá. E ele, Juraci, vamos ver daqui uns 40 dias. Eu digo, mas eu não posso vir em 40 dias porque o meu passeio é em 30 dias. Então, teria que fazer aquela situação toda vez que eu fosse passear, entendeu, excelência? Toda vez que eu tirasse o meu passeio, minha saída de passeio. É o regime de prisão que o senhor cumpria. Exatamente. Né? Aconteceu, doutor. Lá em 2001, eu estava descendo a rua, vi a clínica do doutor Braiard, estacionei meu Passat e fui na clínica. Aconteceu mais ou menos parecida a mesma cena. Saí da Lucas de Oliveira, fiz o balão, subi a Independência, não me lembro o nome da continuação da Independência, agora não me lembro,
E quebrei para a direita, no que eu quebro à direita, estou descendo assim, eu olho para o lado da clínica do doutor Braiar, digo, mas espera aí, vou fazer um orçamento. Porra, estou passando bem na frente da clínica, eu me lembrei, digo, o doutor Braiar. Mas fiquei quieto, estacionei o carro, tinha estacionamento bem em frente à clínica. Fiquei quieto, fui ali, paguei a consulta, não me lembro quanto, preenchi uma ficha, daí me perguntou na ficha, o senhor já esteve aqui na clínica? Daí eu coloquei, estive, não me lembro que ano, 2001. Estive aqui, vi a propaganda no Jô Soares, vi a entrevista do Jô Soares, inclusive era a dona Andréia, que era a recepcionista. Mas me chamou a atenção o seguinte, excelência, que daí, onde eu estava sentado no sofá, bem na entrada, era uma sala de espera pequena e tinha uma sala de espera grande do lado. Para quem conhece a clínica lá, está entendendo o que eu estou falando. Nessa sala grande, tinha bastante senhores de mais idade, em torno de, sei lá, não posso dizer porque não, mas vamos botar de 50 a 70 anos. Tinha uma série de senhores assim, meia dúzia, 8 senhores, tudo numa sala de espera grande, assim, um baita no sofá meio... Daí eu olhei assim para aqueles senhores, não que eu queira, não estou sendo, tipo, preconceituoso, mas eu fiquei com vergonha, na verdade. Daí eu olhei assim, eu digo, eu sentar ali, eu vou ficar aqui. Daí eu fiquei de cantinho na sala de espera. Aí eu vi que subiu uns dois senhores assim para ser atendido. Tinha bastante gente. E eu fiquei ali, né, de cantinho, escondido, porque, eu com 34 anos, o que eu estou fazendo numa clínica ali de... Aqueles senhores, não sei se estava procurando medicação de Viagra ou procurando botar prótese peniana ou coisa parecida, não sei. Então, para mim, com 34 anos, para mim aquilo ali era uma situação estranha, constrangedora para mim. Aí subi, lá em cima, de novo, conversei com o doutor Braiar, ele perguntou para mim por que eu estava procurando ele. Daí eu digo, olha, doutor, eu estive aqui em 2000, o senhor não vai se lembrar, o senhor teve no Jô Soares, papapá. Se ele, realmente eu não me lembro, não tinha como ele lembrar, é muita gente. E aí, em cima da mesa dele, tinha umas próteses, assim, próteses para quando a pessoa não tem ereção, né? Tinha umas próteses, tinha uns vibradorzinhos pequenos, um monte de coisinha assim. E eu, meio curioso, assim, até dei uma olhada meio por cima. E ele falou, o que tu pretende? Eu digo, doutor, eu pretendia aumentar meu pênis, falei para ele. Daí ele falou para mim, então vamos fazer assim, todo aquele processo. Entra aqui na sala do lado, entrei, baixei a bermuda, era calor, e ele pegou a cabeça a glande do meu pênis e puxou, e mediu, falou para mim, teu pênis tem 16, toda aquela história, tem 16,5, o tamanho é normal, a grossura tem 12 centímetros, acho que era. Mas, aí me falou no aparelho, digo, olha, doutor, eu já conheço toda essa milonga, aí falei para ele. Daí ele olhou assim para o meu pênis e falou assim, você fez uma circuncisão há poucos dias, há pouco tempo, né? Eu falei para ele, como é que o senhor sabe? Daí ele falou, não, porque parece que está meio vermelha a cicatriz. Eu digo, fiz. Com quem o senhor fez? Ele perguntou. Eu digo, eu fiz com o doutor Sérgio. Sérgio ali da Lucas Oliveira, não sei falar o sobrenome. Daí ele falou, não, cara, tu está cicatrizando muito bem. Daí eu disse, tá, e o que eu poderia fazer, doutor? Diz ele, olha, o que tu pode fazer, eu te indico, é tu usar o extensor peniano, tu é um guri novo, tu tem 34 anos, se tu usar extensor peniano durante 6 horas a 8 horas por dia, tu vai ter um ganho de 1 centímetro por ano. Daí eu olhei assim, eu fiquei pensando, eu digo, é que eu sou meio desbocado. Eu digo, usar isso aí 1 ano, isso aí puxando para 1 ano, para ganhar 1 centímetro, eu pensei comigo, eu digo, meu Deus, não tem como fazer alguma outra coisa? Dizer, não. Daí, como eu já tinha aquela experiência com o doutor Sérgio, que me mostrou o gel, eu peguei e falei para ele, digo, doutor, eu fiquei sabendo que existe uma forma de engrossar o pênis, é verdade, mas eu já sabia, que o doutor Sérgio me falou. Engrossar o pênis. Ele falou, tem uma forma, existe um produto hoje, PMMA,
PMMA, se eu não me engano, que a gente engrossa o pênis. E o pênis, teu pênis, que é um tamanho bom, falou para mim, vai ficar grosso, fez até sinal com a mão, vai ficar grosso, vai ficar bonito, papapá. E depois, com o tempo, se tu quiser, tu pode seguir usando o aparelho. E eu gostei da ideia, eu digo, tá, mas e quando é que eu poderia fazer essa aplicação? Ele falou para mim, olha, tu pode fazer essa aplicação hoje mesmo. Eu digo, tem certeza, doutor? Ele tem, tu pode fazer hoje mesmo. Eu digo, não, doutor, se tivesse como, eu gostaria de... Porque eu já tive aquela experiência da circuncisão com o doutor Sérgio, e eu me operei no segundo dia que eu saí do semiaberto. E eu fiquei penando em casa 5 dias. Eu digo, se eu botar o gel agora, que eu recém vindo do semiaberto, vou ficar penando em casa mais uma meia dúzia, uns 5 dias, sofrendo, sendo que eu posso curtir com a minha esposa, curtir com meus filhos. Então, vou deixar para fazer quando eu for para perto do semiaberto, um dia antes ou até mesmo no dia de voltar para o semiaberto. Aí eu falei para ele, será que teria como o senhor marcar para mim tal dia? Daí ele consultou a dona Andréia e estava certinho. Falou para mim que podia ser, não me lembro que dia. Daí eu disse para ele, bom, doutor, então, tal dia eu estou aqui. Perguntei o valor, desci lá embaixo, eu paguei antecipado. Na época, acho que ele me deu o recibo, não me lembro. Eu sei que eu assinei os papéis lá, ou botou no computador. Não me lembro o valor que eu paguei. Sei que não era barato. Antes de eu voltar para o semiaberto, no dia de eu voltar para o semiaberto, na parte da tarde, eu não tinha nem noção como é que fazia essa aplicação. Ele falou para mim que demorava no máximo 1 hora. Passei lá, realmente, foi tranquilo. Ele fez a aplicação. Quem ajudou ele foi a dona Andréia. Fez a aplicação. De lá eu saí com um peso amarrado na glande do pênis de 600 gramas, porque estava uma chumbada, que nem aquela chumbada de pescar, para quem é pescador. E aquilo saiu pendurado por quê? Porque o gel, depois de aplicado, ele é aplicado, fica em forma de líquida. Fica líquida que nem água. Em 8 dias ela seca e torna e acaba secando e ficando mais engrossa. Vira um gel de verdade. Mas quando é aplicado que nem uma água quase. E aquele peso era para meu pênis não voltar e acabar criando um tipo de um efeito sanfona no pênis. Criando anulação ou coisa parecida, ele me deixou bem claro que eu não podia deixar de usar aquele peso, inclusive até para dormir. E para mim tudo aquilo era novidade, é uma situação horrível de tomar, mas foi por escolha minha de tomar anestesia próxima da raiz do pênis, perto da glande do pênis. É um processo muito doloroso, por vaidade minha, por eu querer ter um pênis maior, ter um pênis mais grosso, eu acabei optando por isso aí. Sim. E tentei seguir as regras conforme ele determinava. Sim. E ele marcava para mim, tipo assim, ó, depois que eu fiz a aplicação, normal, eu tinha que voltar lá, para ele ver como é que estava, se eu estava realmente me cuidando da forma certa. E é a avaliação que chama. Aí ele fazia a avaliação para fazer a nova aplicação, porque ele não aplicava. O doutor Sérgio queria aplicar direto 30 ml de gel, que eu até me assustei. 30 ml de gel, era um pacotinho. E ele não, ele aplicava menos, porque ele falou para mim que ele tinha medo que viesse a dar algum problema e aquilo criar alguma microse, uma coisa assim. Aí, na segunda vez que eu fui lá, ele já me apresentou o Moisés. Sim. Na condição do Moisés negociar comigo o aparelho peniano. Já não era mais $1.000, era mais barato, porque já estava na moda, tinha muita gente comprando. O Moisés me deu toda a explicação, falou para mim que me daria todo o atendimento necessário, tanto ali na clínica, se eu precisasse, ou via telefone. Peguei o contato do Moisés, encomendei o aparelho, e após a segunda aplicação do gel, eu passei a usar o aparelho. E passei a usar firme o aparelho, inclusive
o doutor me indicou para mim usar 6 horas a 8 horas por dia, por eu ser um guri novo, que nem ele dizia, e realmente eu era novo, eu tinha 34 anos. E passei a usar ele, para ser bem sincero, eu só tirava para dormir, eu só tirava para tomar banho e para transar. Só. Eu usava o aparelho praticamente 20 horas por dia. No semiaberto. Achei um jeito lá de usar o aparelho, botava ele para cima, não tinha como ver e tal. Só que até eu me adaptar... Que época foi isso, seu Juraci? O senhor lembra que ano foi, que época? Doutor, foi logo que eu fiz a segunda aplicação do gel. Né, que agora, a primeira acho que foi em outubro, se eu não me engano. Seria outubro de 2008? Outubro, 2008, é. Foi logo que eu fui na clínica dele, logo em seguida já apliquei um pouco de gel, logo já comprei o aparelho. E aí, só que para se adaptar com esse aparelho, pelo amor de Deus, só que eu queria, era a minha vaidade, assim como nós, seres humanos, temos as nossas vaidades, sabe? E aquilo ali, para mim, eu achava que ia ser bom. Sim, e o senhor, como é que era o contato que o senhor fazia com o seu Moisés? O contato com o Moisés, primeiramente, foi na clínica, onde ele me apresentou o aparelho, lá, me ensinou a colocar o aparelho, me ensinou, tanto que eu tive que ficar pelado, ele me ajudou a colocar o aparelho. E eu saí dali perdido. Cheguei lá, porque eu estou num semiaberto, e no semiaberto tem alojamento que mora 50 presos em cada alojamento. Não sei se o senhor tem conhecimento. O semiaberto que eu estava era na CPA, Colônia Penal Agrícola de Charqueada. Eu estava preso pela consciência, porque era cerca de arame farpado e tinha vaca em volta. Eu podia fugir a hora que eu quisesse. Então, mas cada alojamento tinha 50 presos, tinha 4 alojamentos com 50 presos, seriam 200 presos na CPA ou perto de 200 presos. E eu tinha que usar aquele aparelho de uma forma que eu não mostrasse, porque é um... Como é que eu vou explicar? É uma coisa minha, Sim. Sabe? Não tem o porquê eu estar mostrando para os outros, é uma coisa que não tem lógica, né? E então, eu ligava para o Moisés de vez em quando, aquilo ali pegava, vou usar a garrafa aqui como uma demonstração. Botava o aparelho lá na base, aí tinha 2 barras de ferro assim que era com sistema torque, que era o nome, e na glande, na cabeça, pegava um tipo de não é soro, tipo de um silicone, e embaixo entrava uma coisa que calçava a glande, e a pessoa botava com as barrinhas de ferro para baixo, encaixava no pênis, botava aqui, soltava aquela mola, impulsionava para frente a glande. E, além de impulsionar para frente, tinha 2 borboletas de cada lado, que a pessoa dava mais pressão para o sistema torque funcionar e puxar, como se fosse desnucar um dedo, alguma coisa semelhante. Tinha o controle de até 2,5 kg, se eu não me engano, de peso. Naquele sistema torque, que no final tinha 2,5 kg, porque aparecia, dentro da situação, ele aparecia... Porque eu tinha que puxar de um lado a mesma quantidade do outro. Então, aparecia e o máximo era 2,5 kg. Sim. E era o máximo que eu puxava, e eu usava em torno de 20 horas, e aquilo ali me incomodava. Eu não consegui me adaptar até hoje. Se eu tivesse que usar, eu não me adaptaria, mas por vaidade eu usaria, porque a gente pensa, não, vai dar certo, e vai dar certo, e vai aumentar, e vai dar certo. Seu Juraci, me diga o seguinte, nessa época aqui desse fato, em torno de 4 de dezembro, antes um pouco de 4 de dezembro, no dia 4, o senhor recorda de ter feito contatos, mandar mensagem para o seu Moisés? Sim, contato, mensagem, mandei, não sei quantas, não sei. E o senhor lembra se que telefone o senhor usava, em nome de quem? Não, o número do telefone não lembro, o nome de quem usava não me lembro, porque, volto a lhe referir, eu morava num alojamento onde tinha 50 presos, inclusive o meu telefone, esse que eu usava para falar com o Moisés. Na época, ele tinha uma promoção da Vivo, que era 5 centavos o minuto, e aí o preso tá todo mundo, tá na internet, né? É bom também para outros presos escutar também.
E no semiaberto existe preso que sabe puxar a sua pena e existe preso que gosta de pesar a pena dos outros. E tem uns folgados. Então, como o meu telefone era barato, o minuto, eu acabava emprestando para outros presos dentro do alojamento utilizar para falar com os familiares deles. Sim. O meu telefone da Vivo, com o chip na promoção, ligado no nome de laranja que eu não sei quem é. Aham. Seu Juraci, e a sua relação com o seu Michael Noroaldo Garcia Michael, Câmara? na época, Isso. meu cunhado, Era seu cunhado, era Sim, senhor. casado com quem? amigado com a minha irmã, Iraci. Iraci. É. E quem eram Isis, Kátia, o senhor lembra quem eram? Isis, eu lembro que da Isis, porque a Isis morou no Campo da Tuca e a gente teve uma infância meio junto assim, ela morava perto da casa dos meus pais. Essa Kátia aí nunca vi na minha vida, nem sei quem é. E a Isis era só uma amiga da antiga, acho que chegamos até a estudar junto quando era moleque. Sim. Sim. E Tatiane, o senhor conhece? Nunca vi. Não, minto. Tati... Eu vi nas audiências estadual, e se eu não me engano, irmã do Tocha. Tocha É o Michael. Michael. Tá bom. Seu Juraci, me diga o seguinte, tem algum motivo, o senhor referiu que não fez nenhuma participação, nunca pretendeu matar, nunca combinou com ninguém matar. O senhor tem alguma ideia de por que lhe teriam incriminado nesse caso? Eu sou o jura, doutor. Ok. Eu vou... De minha parte é isso. Eu vou cumprir a ordem inversa, então, passando inicialmente a palavra à defesa de Baiar. Excelência, a defesa de Baiar não tem nenhuma pergunta. Muito obrigado, doutor. A defesa de Moisés Gugel. A defesa também não tem perguntas, Excelência. Obrigado, doutor. A defesa de Michael Noroaldo. Também sem perguntas, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. A defesa, então, de Juraci, com a palavra. Juraci, o doutor perguntou por que motivo tu estaria acusado nesse processo. Certo. E a tua resposta foi porque eu sou o júri. O que significa isso, Juraci? Pode falar. Teve acusações por fama? Doutora, eu já tive várias acusações por fama, eu respondi processo de homicídio, eu respondi processo de tráfico, eu respondi associação, fui absolvido em vários processos de homicídio, vários processos de tráfico também, acusação, associação, essas paradas aí. Por fama. Ou por não dar dinheiro para a polícia. Tu recorda, não é possível passar vídeo aqui, mas está nos autos, e eu gostaria de saber se tu recorda de uma circunstância de uma juíza que conduziu esse processo aqui, que a gente está trabalhando hoje, dela ter sido ameaçada e ter sido imputado a ti a ameaça contra a juíza. Tu recorda disso? Sim, senhora. E tu recorda que, esclarecido quem realmente ameaçou a juíza, foi feito um pedido na rede TV Record, um pedido de desculpas público para ti? Eu me recordo, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta para a senhora. E a senhora se recorda das consequências que bateram em mim? O senhor quer contar? Conte. Eu quero Porque, senhor Juraci, só para esclarecer, não é adequado eu o sei, senhor fazer pergunta. O senhor pode fazer a pergunta, mas a advogada não vai lhe responder. Obrigado. Não, é só uma deixa só, doutor. Porque, tipo assim, ó, Perfeito. antes de se... Como é que a senhora falou que... Eu não sei falar bonito assim. Como é que é? Retratar, né? Foi uma retratação pública, isso. Antes dessa retratação pública, que inclusive a própria juíza também se retratou comigo, eu fui culpado de ter ameaçado a juíza, não me lembro o nome dela, não, nem vou falar também que não vem ao caso, que eu teria planejado alguma coisa para fazer maldade para ela. Corria paralelamente uma investigação, graças a Deus dessa vez me ajudou, uma investigação da GAECO, ou do Serviço de Inteligência do Ministério Público, que deixou bem claro que eu não tinha nada a ver com essas ameaças à juíza, prendeu quem tinha que prender, que eu não sei quem era, e
automaticamente me absolveu. A juíza se sentiu envergonhada da situação, porque passaram-se uns 2 meses disso, e eu fui muito espedrejado, fui muito crucificado por essa situação pela imprensa, principalmente pela TV Record, pelo Gordinho Mota. Esse processo que tu responde aqui hoje, Certo, que remonta ao ano de 2008, certo. ele expôs toda essa tua intimidade na mídia e tu foi alvo de deboche, tu foi... Ele quem, doutora? Essa circunstância que tu está narrando aqui, Ah, esse sim, processo sim, todo, isso aqui foi exposto na mídia... Esse processo, a senhora fala? Certo. Teve exposição disso tudo aqui, que Teve. agora tu clareou para todo mundo. Aham. Teve exposição, tu foi Na verdade, eu estava foi no Paraguai. humilhado em razão disso tudo? Na Fizeram ver- um deboche a teu respeito? Na verdade, eu estava no Paraguai, fui preso no Paraguai, Excelência. E vim para Porto Alegre e eu não tinha ciência de toda essa situação, eu não tinha ciência, porque lá no Paraguai ficava difícil. Hoje, com o WhatsApp, aí as coisas ficaram mais fáceis. E não era bem assim para falar com o telefone paraguaio, com o telefone brasileiro. E eu procurava me informar como estava a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe, que fez hemodiálise. Perdi minha mãe em 2018, de decorrência dela não ter os rins, diabetes, um monte de situação. E quando eu cheguei em Porto Alegre, a doutora Ana estava presente, o delegado Bozeto me chamou de mal educado. Ele falou aqui no depoimento dele, o primeiro depoimento foi o dele, os jurados vão lembrar porque ele me chamou de mal educado, mas só que eu fui preso no Paraguai, não me lembro que dia, me lembro que foi no mês de maio, porque a minha filha, Alexia, tem 20 anos hoje, e ela me pediu assim para mim. Ela devia ter uns 6 anos, acho. Ela me pediu assim para mim, pai. Ela veio, me abraçou nas minhas pernas e falou para mim assim, pai, por favor, não vai preso. Eu quero que tu faças uma festa para mim. Inclusive, a minha filha está aí, Alex. Ela falou isso para mim, eu falei para ela, não, meu amor, eu não vou ir preso, falei para ela. E, pô, deu 2 dias, eu fui preso daí. Fui preso, inclusive, eu estava com o aparelho peniano, se puxar na internet, vai ver que a polícia da Senad, que foi quem me prendeu, bota na apreensão o aparelho peniano, porque eles não sabiam o que era aquilo. Aí me perguntaram, o que passou, Xará? O que passou? O que é isso, papapá? Eu aprendi a falar um pouquinho do idioma. Aí, não vou falar nada para eles, que era para botar, não vou falar para eles nada, mas está na apreensão. Até para o senhor puxar depois. Pois não, doutor. Naquele período de 2008, 2009... Exato, desculpa, eu me fugi a memória. Cheguei em Porto Alegre, daí fui preso lá, fiquei um dia na sede da Senad, fiquei um dia na sede da Polícia Federal, fui chegar aqui 3 dias depois, sem tomar banho. Não, sem tomar banho não vou dizer tanto, mas sem me alimentar, tomando banho chulo, na verdade, porque tu está preso, tu não te governa. Quem manda em ti é a polícia que está ali cuidando de ti e pronto. E cheguei 3 dias depois aqui de noite. Inclusive, a doutora Ana já estava lá no Palácio da Polícia me esperando, e o delegado Bozeto queria me interrogar. Só que a minha esposa estava lá no Paraguai comigo, meus filhos estavam no Paraguai comigo, e eu vim, no momento que eu fui preso, eu estava algemado, eu pedi para os policiais paraguaios para me dar um abraço na minha família. Eu disse para eles, posso abraçar meus familiares? Daí o cara se comoveu, que era o promotor lá, eles chamam de fiscal, o promotor se comoveu e falou, pode abraçar. Mas eles não sabiam que eu era foragido, estavam me levando para averiguar. Só que eu escutei 2 policiais federal brasileiros conversando, e eu vi que eram 2 policiais brasileiros. Quando a minha esposa me abraçou, eu falei para ela, estou preso. Ela falou para mim, não, tu vai voltar. Eu disse, não, estou preso. Aqueles 2 policiais são brasileiros e são da Federal.
E aí eu fui para a sede da Senad, passei uma noite, e uma delegada daqui do DEI, que eu acho, se eu não me engano, achou parecido com o Jura, telefonou para a Federal de Ponta Porã e pediu para ver se realmente eu não seria o Juraci. Daí os policiais da Senad de madrugada foram na minha cela. Eu não queria vir preso. O polícia vai me perguntar, tu é o Jura, tu é o foragido do Rio Grande do Sul. Eu não queria vir preso, eu estava negando até, não quero vir preso. Estava gostando da rua. Quem gosta de ficar preso é... Quem gosta de cadeia é a gente... Aí o policial pegou e, de madrugada, falou para mim, que tal, gaúcho? Você é do Rio Grande do Sul? Daí eu me fiz de bobo, né? Fiz que não escutei ele. E aí ele falou para mim assim, uma delegada lá está pedindo por você lá. Daí eu digo, não sou gaúcho, falei para ele. Aí ele, não, você é gaúcho sim, e você vai mostrar suas costas para nós, para ver se você tem tatuagem. Daí eu peguei e mostrei. E na época, as minhas fotos que eu tinha do tipo Ifopem, assim, eu posso mostrar ou não? Não, acho que não tem necessidade. Não? Daí eu tenho a foto, eu tinha a tatuagem dos meus 2 filhos, mais velho, do Peterson, e do Everton e do Peterson. E em 2008 eu fiz das minhas filhas, da Alexia e da Isabelle. E aí foi onde eu caí. A tatuagem, no caso, me derrubou. Só para a gente focar aqui. Mas eu acho que é reverente, doutor, eu falar também, porque, na verdade, eu estou falando perante o corpo de jurados, e, independente de qualquer coisa, são seres humanos, assim como eu, como a senhora, como qualquer um de nós. E eu acho que é bom para eles saberem um pouquinho do meu caráter e da minha pessoa. Eu acho que, para mim, é reverente eu falar. Sim. Mesmo que possa um deles não gostar ou gostar, eu faço questão de falar tudo que eu puder falar. A pergunta é se naquele período de 2008, 2009, tu estava com interceptação telefônica, se tu era monitorado pelo Ministério Público e se dentro desse monitoramento, se foi, se tu falou, se tem algum áudio que diga que tu estivesse cometendo um crime ou planejando algum crime contra o Dr. Marco Antônio Becker? Eu estava monitorado pelo setor da GAECO. Não era GAECO, né? MP. Operações especiais, que, inclusive, acabei tomando uma cadeia de 23 anos. Por que fato? Por que fato? Tráfico e associação, acho. Certo. E... Nada de homicídio? Não. Certo. E se eu não me engano, eu estava quase 2 anos, antes de ir para o semiaberto, eu já estava grampeado. Antes de eu ir para o semiaberto, eu estava grampeado, e a operação foi deflagrada em 2009, e eu estava no Paraguai já, e eu fui o único que não fui preso da operação por o fato de eu estar no Paraguai. Certo. Para situar as coisas no tempo, primeiro foram os 2 procedimentos no Dr. Baiar, e depois disso tu evoluiu para problemas pulmonares e teve internações hospitalares? Pode situar no tempo o que aconteceu? Eu achei que a senhora ia ficar na linha da investigação. Não, é porque o foco aqui é o procedimento, né? E o meu foco é explicar o máximo que eu puder para o senhor jurado. Então, tu fica à vontade, pode falar se tiver mais alguma coisa dentro dessa... Não, vou responder a sua pergunta. A pergunta é, foram feitos 2 procedimentos no Dr. Baiar. Tá. É isso? Sim. E depois disso, o que aconteceu? Eu tive uma baixa no hospital, eu fui para o hospital... Não, na verdade, eu comecei a passar mal. Sim. Passar mal. Só que eu sou um tipo de cara que eu sempre fui muito ativo, jogar futebol, correr. E lá na CPA tinha campo de futebol, então de manhã a gente fazia toda a nossa... Eu era ligado na Liga Laboral, e de manhã eu trabalhava. O que era meu trabalho? Era preservar o semiaberto, podar árvore, plantar, arrumar pracinha, essas paradas assim. Daí tinha eu e mais uma equipe que saía 6h30 da manhã para o pátio da CPA para trabalhar. E aí, de tarde, depois que terminava o serviço tudo, depois de umas 3 horas, eu sempre jogava futebol, todos os dias. E eu comecei a sentir um desconforto
porque eu não estava conseguindo jogar bola, eu comecei a sentir falta de ar, que eu nunca senti falta de ar na vida. Mas não dei bola. Não joguei bola naquele dia, no outro dia eu já comecei a sentir umas tonturas, no terceiro dia eu já estava escarrando sangue. E aí eu pensei que eu estava com tuberculose, porque teve um surto de tuberculose uns meses antes na CPA, antes de eu chegar na CPA. E aí eu fui no diretor, mas quando eu fui no diretor já estava para quase 4 dias dessa coisa que eu estava aí. E aí eu expliquei para o diretor era o seu Renato. Muito tranquilo ele. Daí eu disse, ô doutor, ô seu Renato, eu não sei o que eu tenho, eu não estou legal, eu estou passando mal, não quero ganhar a saída médica, não quero nada, eu só peço para o senhor que me leve em algum hospital para fazer alguma coisa que eu não estou bem. Eu estou escarrando sangue desde ontem, eu não consigo comer nada, eu emagreci em 3 dias, eu emagreci acho que uns 2 quilos, e estava me escorando pelas paredes lá no semiaberto. E aí ele falou para mim, olha, eu vou tentar ver uma escolta para te levar em Charqueada, que é um hospitalzinho pequeno. Bom, vocês sabem onde é que é a Charqueada, né? Daí tinha um hospitalzinho pequeno lá, que ele ia tentar me levar. Daí eu falei para ele, bom, doutor, o seu diretor, eu vou lhe deixar avisado. Se o senhor não me levar no hospital, eu vou fugir. Eu vou fugir porque eu vou procurar recurso, eu estou me sentindo mal, não estou legal. Já avisei meu advogado, eu não estou legal. E eu não estava legal, estava escarrando sangue, eu estava sem lógica aquilo ali. E ele falou para mim, não te preocupa, não foge que eu vou te levar no hospital. Me levaram no hospital de tarde, eu nos pés da égua já, ruim, porque esse processo de pulmão é rápido. Chegou no hospital lá, bateram um raio-x, a mulher, a primeira coisa que ela me perguntou, há quantos anos o senhor fuma pedra? Daí eu olhei para ela e digo, não uso droga, dona. Tá, mas em quantos anos o senhor fuma cigarro? Eu digo, eu não fumo cigarro, dona. Diz ela, pô, cara, tu tá com pulmão de quem fuma cigarro com 40 anos. Pô, eu vi assim, é raio-x, né? Eu olhei o raio-x e digo, bah, tava feio mesmo. Ela me mandou com urgência, porque lá não tinha condições de me manter, não por causa da criminalidade, porque eu estava no semiaberto, porque eu teria que procurar um meio melhor para me hospitalizar, porque senão eu estava correndo risco de vida. E aí foi onde a doutora Ana foi comunicada, através do seu Renato, e conseguiu, não sei como, arrumar um médico lá perto da Independência, casualmente perto da clínica do Dr. Braiar também. Médico de qual especialidade? Pulmão. E esse atendimento médico que tu teve, ele do pulmão, tu sabe dizer o dia que foi isso? Consta que o crime que está sendo avaliado aqui foi no dia 4 de dezembro. Consta que tu deveria retornar no Dr. Baiar no dia 5 de dezembro. Doutora, só um minuto, desculpa. Está errado. Está errado. O Hospital de Charqueadas conseguiu uma vaga para mim no Hospital do Vila Nova, que é aqui na Zona Sul. Daí, de noite, no mesmo dia, se eu não me engano, não me falha a memória, me baixaram o Hospital do Vila Nova. Desculpa, eu errei, porque faz muitos anos. Eu baixei o Hospital do Vila Nova e fiquei internado no Vila Nova durante 3 dias, sendo medicado. Cheguei lá no estrado, grave dessa parada aí do pulmão. Tá, mas ali em dezembro, daí já em dezembro... Tá, mas daí eu estou lhe falando da primeira vez do pulmão. Tá. E aí, em dezembro, que teve esse atendimento ali no pneumologista, tu acabou sendo internado na Santa Casa? Aí já foi outra situação que também me afetou meu pulmão. Sim, mas é que essa internação da Santa Casa é no período do crime. É por isso que eu estou te perguntando. Mas eu não me lembro o dia, acredito eu que dia 3, dia 4, dia 5, não sei, não tem. Certo. Não posso especificar que eu não tenho certeza. Certo. E consta que tu teria dito para o pneumologista que tu estava descontente com o procedimento realizado pelo Dr. Baiar. Tu fizeste essa ligação entre o procedimento feito pelo Dr. Baiar e o problema pulmonar? Doutora Ana, em primeiro lugar, agora eu estou aqui com a cara e com a coragem, mas um homem tem suas vaidades.
assim como as mulheres também têm. Uma mulher, quando ela tenta dar uma ajeitada no corpo dela, seja na parte, né? Vamos melhorar o peito, melhorar, né? Melhorar corporalmente. Ela não sai espalhando para os outros. Ela não tem essa vontade, ela prefere que as pessoas vejam o que está vendo ali, está tranquilo. A minha situação era uma situação mais íntima ainda, que eu não ficava abrindo. A única pessoa que sabia que eu tinha feito o procedimento era a minha esposa, porque eu transava com a minha esposa. Então, não era uma coisa que eu abria... se eu quero falar, vou falar do meu pênis para... Não tem lógica. E eu fiquei envergonhado de falar para o doutor. Mas daí o doutor falou assim para mim, eu falei, digo, doutor, ele bem assim para mim, tu andou usando alguma medicação? Ele perguntou se eu usava pedra. Tu usa droga, tu usa pedra, tu fuma cigarro, tu fuma maconha? Eu digo, não, doutor, eu tomo umas cachaças, falei para ele de vez em quando. Daí ele falou assim para mim, então tu... Tá, mas tu tem que me falar o quê? Para mim te ajudar. Tu tá com um pulmão aí de... Eu estava com um pulmão de fumante de 40 anos, lá encharqueado. Quando eu fui na clínica do doutor Adalberto, já tinham se passado alguns dias, eu estava com um pulmão de quem fumava há 50 anos, eu estava pior. Em vez de melhorar, eu piorei. E ele conseguiu uma vaga para mim no hospital, ali na Santa Casa, ali, não sei o nome do hospital. Hospital muito bom, do complexo, e me internou ali. Daí, ali no hospital, que eu abri para ele que eu teria feito um procedimento com muita vergonha. Eu não queria abrir. Com muita vergonha. Daí eu falei para ele, olha, doutor, eu queria lhe explicar uma situação. Eu passei por um procedimento assim, assim, daí ele me olhou assim e me perguntou, quem foi o doutor que fez? Eu digo, foi o doutor Braiardi, ali assim acho que é Florênio Igartua, Fernando Igartua, sei lá. Daí eu disse, foi o doutor Braiardi. Aí ele olhou para mim e disse, cara, será que deu rejeição, diz ele para mim? Ele pensando, né? Eu digo, doutor, eu não sei, doutor. O que eu posso lhe dizer foi o seguinte, eu fiz o procedimento, eu baixei o hospital do Vila Nova, eu falei para ele. 3 dias depois, me mandaram para o semiaberto, eu voltei na clínica de novo, e eu fiz esse procedimento de novo, e estou aqui, agora mal. E eu acho, daí não foi o doutor, não foi o doutor Adalberto que falou, na minha cabeça, que não tem entendimento, eu acho que foi um remédio que ele me deu, falei assim, porque ele mandou passar na farmácia e comprar um frasquinho que continha bastante remédio azulzinho, mas não é azulzinho Viagra, era um azulzinho para dor. Daí eu passei na farmácia e comprei esse frasquinho de remédio, e eu estava com tanta dor com aquela aplicação, que era para mim ter tomado 2, eu tomei uns 4, 5 remédios na paulada só. E eu falei para ele que eu achava que aquele remédio tinha me feito mal. Não sei se eu botei aquilo na cabeça ou o que foi. Daí eu falei, eu digo, olha, doutor, eu acho que foi o remédio que me fez mal. E ele falou, pode ser, que poderia ter sido rejeitado o meu organismo por causa do remédio. Pode ser, ele falou. Não garantiu. Fiquei 6 dias baixado na Santa Casa, no complexo. E como eu já tinha abrido para ele, que eu tinha feito esse procedimento com o doutor Braiar, eu dei o direito dele também de poder falar alguma coisa para mim. Eu tentei procurar o doutor Braiar, porque eu achava que seria coisa, de repente, erro dele, ou me indicar o remédio errado. Eu achava. Eu não queria 1 centavo do doutor Braiar, eu não queria pedir nada para o doutor Braiar, eu simplesmente queria a atenção dele como paciente, para ele também me ajudar, tipo assim, pô, tô mal, eu sou um paciente dele, para nós tentar achar o ponto do que está errado. E aí eu perguntei, e ele não me deu atenção. Ele não me deu atenção. Eu liguei para a clínica, lá do hospital, usei o telefone, fiquei num quarto, Fiquei num quarto, quando paga assim, doutor? Privativo. Privativo, foi pago, não foi nada nas coxas, foi tudo certinho. Tinha desde frigobar no quarto, tudo. Liguei, tinha telefone para me ligar, usei o telefone. Tive um agente da CPA ficou comigo.
Eu podia usar o telefone, usei o telefone, liguei para a clínica, falei, eu digo, opa, Andréia, tudo bom? Papapá, aqui é o Juraci. Ah, Juraci, eu digo, Andréia, eu estou doente, eu estou mal, eu queria saber, eu queria que você avisasse o doutor Braiar para ver se ele consegue, pelo menos vir aqui, conversar com o meu médico para mim tentar achar uma solução para a minha situação, porque para mim entender o que está acontecendo, porque eu fiquei baixado 3 dias no Vila Nova. Eu nunca tive problema de doença. Aí depois fiquei baixado mais, daí não era 6 dias, já era o 2º dia baixado na Santa Casa. Aí a Andréia falou assim para mim, a dona Andréia, ô Juraci, eu vou conversar com o doutor. Daí, mais tarde eu liguei e digo, dona Andréia, eu estou com um problema no pulmão, eu estou achando que esse gel aí me fez mal, papapá. Eu queria ter uma ciência do doutor Braiar para pelo menos a gente saber qual é o caminho. Ela falou assim, ele não falou que vai... Ele não falou que vai te ver ou coisa parecida. Eu falei para ela, então, tu fala para ele o seguinte, ó, eu vou processar ele, estou procurando a minha advogada, neste momento eu vou ligar para ela e estou processando ele. Porque aí eu falei umas bobagens. Bom, agora, Juraci, sou teu advogado, junto com a doutora Ana, Márcio, Trellis. Eu tenho perguntas pontuais, porque eu quero que o Conselho de Sentença, a nata dos jurados de Porto Alegre, te conheço. Quem é que criou teus irmãos? Eu. Não bem eu, mas... Quantos irmãos tu criou, rapaz? 8. Tu contou para mim ali sentado o que tu fazia para matar a fome deles? Porque eu quero que o jurado te conheça. Pode falar. Conta. Vem um filme, né? Tu furtava nos lugares, né? A família do Juraci tá aí, pode se levantar, por favor. Quero todos que se levantem, a família. Aquela é tua família que te ama. É? Ali. Toda aquela família que te ama. O que a Kátia representa na tua vida, essa mulher? Teu tempo. Hoje é a tua autodefesa e o jurado tem que te conhecer. Respira. Tem. Ser humano. Toma, velho. Na verdade, eu não queria falar, né, doutor? Mas eu quero que o jurado te conheça, porque eu sei muito bem o que vão falar de ti. E eu quero mostrar o outro lado. Eu roubava no Carrefour, eu roubava a barra de chocolate para... E a Kátia? Quanto tempo de casado com essa mulher? 33. Hã? 33. 33 anos. Teus filhos, meu amigo, estudam? Como é que estão? Fala, tem que falar. Juraci, tu tem que falar. Eu quero que eles te conheçam. Teus filhos. Tu vai sair daqui absolvido. Teus filhos. Conta um pouco dos teus filhos, o nome. Estudam. Quer interromper um pouco, doutor? Sim. 5 minutinhos está suficiente para se recuperar. Cinco minutos, então, se alguém quiser ao toalete, dos jurados especialmente, com preferência, por favor.
Prosseguindo, então, retomando. Tá faltando. Desculpa. Só um pouquinho, falta jurado. Obrigado, doutor. Aguardamos, não tem problema. Deu uma esquentada, né? Ele desliga o... Porque eu caiu duro. Não está desligado, mas vamos baixar um pouquinho mais, então. Imagina essa hora com calorzinho, pessoal. Deus do livro. Podemos prosseguir, então, todos os jurados presentes. Doutor Jean. Voltamos? Eu vou tentar responder as suas perguntas, porque para mim é tipo assim, foi uma fase muito difícil da minha vida, que é difícil a gente lembrar e não se comover, né? Não querendo fazer gracinha na frente dos jurados, porque, na verdade, eu nem sou homem de ficar de... Hoje ainda... Eu acabei... Hoje não, ontem. Graças a Nossa Excelência aí, que é um ser humano sem palavras. Eu vi a minha irmã, que eu não via há uns 4 anos. E, pô, daí tudo parece que vem tudo junto daí. Eu vi ela entrando pela... Eu reconheci ela quando ela passou assim. Eu digo, pô, mas parece a minha irmã, cara. Fiquei olhando assim. E ela caminhando, se agarrando nas coisas, se sentou. Aí eu olhei e digo, mas é minha irmã, cara. Pedi para a autoridade deixar ela ficar perto de mim um pouquinho ali. Daí ela foi me abraçar, eu perguntei para ela o que ela tinha. Bom, o senhor viu a cena? Sim. E ela foi uma das pessoas que me acompanhou, porque ela está hoje com... Eu estou com 49 anos, ela está com 44, 45 anos, não tenho certeza. E eu acompanhei desde criança esse, porque meu pai ele foi aposentado por invalidez. Meu pai se acidentou, caiu de um prédio, e foi aposentado por invalidez, e minha mãe teve paralisia quando ganhou meu segundo irmão, Jurandir. E teve paralisia nas pernas. Então, e não era aposentada, não tinha renda, não tinha nada, meu pai aposentado. Meu pai não era aposentado por invalidez, ele recebia um tal de pecúrio, que não chegava nem meio salário mínimo. E aí, eu tinha 12 anos. Para mim não é orgulho eu falar, eu fico até com vergonha de falar na frente dos meus filhos, na verdade. Daí eu tinha 12 anos, mas eu já tinha uma pancada de irmão. Meu pai era... Eu não posso também falar mal do meu pai, porque é uma situação, mas, porra, sabe, a gente vinha de uma família pobre. Pobre mesmo, pobre, na miséria. E aí... Meu pai pegava e a minha mãe só queriam fazer filho daí, cara. E aquilo ali, e meus filhos, meus irmãos tinham que comer. Aí o pai trabalhava, conseguiu comprar uma caminhonetezinha lá de carreto, mas a caminhonete era velha, mais estragava do que ficava boa. Então eu, com meus 12 anos, eu abri o Carrefour lá do bairro Partenon, na Bento Gonçalves, baita de um supermercado, maior mercado, acho que era da América Latina na época. E eu tinha 12 anos, eu era meio ligeirinho, baixinho, corredor, eu ia lá e roubava. Tá, e agora, rapidamente, eu acho importante, porque ela segurou essa barra contigo. O que a Kátia significa para ti? Olha, doutor, depois de Deus, tudo. É isso que eu queria saber. Juraci, eu não estou aqui para passar pano, encobrir verdades. Tu já foi traficante?
Eu já peguei cadeia por tráfico, fui traficante. Já tive muito dinheiro, já tive pouco dinheiro. Juraci, quais os cursos que tu fez dentro do sistema penitenciário federal? Doutor, eu vou tentar lembrar, mas... Não, eu quero todos. 5 cursos. De quê? Do que eu entendo um pouco, né? Como eu falei no começo, eu fiz de mestre de obra, fiz de espanhol, que eu também estava preso no Paraguai e peguei um pouquinho do domínio do espanhol. Mas o curso, não que eu tenha aprendido com o curso totalmente, 100%, mas aprendi um pouco com o curso. Fiz de agropecuária porque eu gosto do campo. Na verdade, minha família, meus pais, minha tia, são tudo do interior. Daí fiz curso de agropecuária e fiz de auxiliar administrativo. Aí mecânica de motos, que eu entendo de mecânica. Perfeito. Agora vamos chegando mais no fato. Mecânica antiga. Antiga. Perfeito. Vamos mais para o fato. Tu é acusado de fazer um meio de campo a pedido do Baiar. Mas eu quero que tu conte para o Conselho de Sentença o sofrimento que tu teve quando tu teve problema no teu pênis. Tá, doutor, o senhor se referiu ao acusado. Eu não posso fazer pergunta, excelência. Não. Não, o senhor tem O que tu responder. sofreu? O que tu sofreu? Não, eu queria saber só que, tipo, acusado... Isso depois nós vamos debater. O que tu sofreu? Após os procedimentos... Isso, após os procedimentos. Como o doutor Sérgio falou aqui, aconteceu que eu comecei a usar o aparelho peniano. Como eu já falei para os senhores, jurado, eu usei 2 anos no aparelho peniano, 1 ano no semiaberto em oculto, 1 ano no Paraguai em oculto. Tirava o aparelho somente para urinar, para tomar banho e para transar. Usava o aparelho até para dormir. Meu pênis cresceu, porque eu puxava de verdade, eu acabei comprando 2 aparelhos, tendo que adaptar outro aparelho para poder puxar mais, porque daí eles são divididos em 3 partes. Aí comprei outro aparelho. O Moisés fez uma adaptação no aparelho para mim, porque o meu pênis não passava no aparelho comum. O aparelho comum é dessa largura, e o meu pênis não passava. O Moisés teve que fazer um aparelho adaptado para mim, tipo, mais coiseado, para o meu pênis poder passar dentro daquele aparelho. E já que ele fez essa adaptação toda, eu comprei outro aparelho para poder esticar essas 2 barras de ferro, que são 3 coisinhas, é montável. Tinha que ter um aparelho aqui para mostrar, na verdade, eu não sei se a defesa tem. É montável, é tudo encaixado, tipo rosqueado. Então, eu peguei aquele outro aparelho para aumentar o meu aparelho, porque o meu pênis estava ganhando 20 horas por dia, eu usava 18 horas por dia. Excesso, entendeu? E meu pênis chegou até 20 centímetros. Mas deslocou um pouco do gel. Mas deslocou um pouco do gel. O que aconteceu? Eu estou foragido. Eu não botava o pé no Brasil. Eu ia procurar um médico paraguai. Chegar lá, me arrancar minhas bolas fora, me arrancar tudo fora. E... não tem lógica, né? Qual é o sentimento que tu tem pelo Baiar? Tu tem raiva dele? Ah, doutor, hoje em dia eu, tipo... até mesmo esse tempo que eu fiquei na Federal, 2 anos e 7 meses, logo que eu vim também em 2010, eu comecei a ler bastante a Bíblia. Não sou crente, sou um pecador, não sou crente, mas comecei a ler bastante a Bíblia, tenho bastante entendimento da palavra. A gente vê que também não adianta só odiar, né, doutor? Sim. Então, eu sei que eu me prejudiquei, sei que eu também fui meu algoz, porque eu não precisava, de repente, fazer tanta coisa. Ele fez, mas eu também, por mais que eu tinha 34 anos, eu era um moleque, um gurizão, entendeu? Não um gurizão, mas eu me considerava assim. Eu tinha uma saúde boa. Então, eu não posso dizer assim que, na época... Isso, eu quero que Na época, quando eu comecei a sofrer, porque eu sofri pra caramba. O doutor que estava aqui, o doutor Flávio, isso. Eu quase perdi meu pênis, cara. Eu quase perdi meu pênis, essa é a verdade. Por causa do atendimento do doutor Honório, que era para ser minha testemunha, no meu ponto de vista, que foi lá fazer uns procedimentos e usou um bisturi eletrônico
No momento que tu botar um bisturi eletrônico perto de um plástico, porque o gel é plástico, tu vai derreter o plástico. Tu vai cortar a carne, mas vai derreter o plástico. E eu, sem noção, estou deitado na maca, ele está fazendo o procedimento, eu estou sentindo o cheiro de carne queimada, eu estou sentindo o cheiro de plástico queimado e não estou pegando o tento que ele está... Costurou, depois que fez o procedimento, costurou, e eu fiquei... Eu cicatrizo em 10 dias. Hoje eu estou com 49 anos. Eu acho que se eu fazer um procedimento, sei lá, no braço, um corte, eu cicatrizo em 12 dias no máximo. E agora, assim... Em 30 dias eu não tinha cicatrizado. Esse doutor arrebentou com a minha vida, esse Honório também. Me diz uma coisa. Com tudo o que tu passou, olhando para o conselho, tu ia ajudar o Baiar a matar alguém? Na época, se eu pudesse, eu tinha matado o doutor Baiar. Pela lógica. Sim. Pela lógica. Mas Estragou? não. Mas não. A lógica. Me diz uma coisa. Onde é que está a doutora Ana? Ali. Tu e a doutora Ana, essa advogada que tem todo o meu respeito e admiração, lutaram por demais da conta para buscar excelências, essas mensagens. Conta, Juraci. O quanto vocês lutaram para essas mensagens chegar no processo? Olha, pô, desde que eu entrei em função desse processo aí, até hoje, até o último dia. Inclusive, na última audiência que eu vim... Inclusive, na última audiência que eu vim aqui no Fórum Federal, se a Vossa Excelência se recordar, o senhor queria me ouvir e eu comentei, eu não me neguei de responder as perguntas. Eu falei assim, ó, doutor, para o senhor, doutor juiz, doutor, eu gostaria que o senhor requeresse, a última vez que eu vim à audiência no Fórum Federal, eu gostaria, doutor, que o senhor requeresse para a Polícia Federal fazer uma nova perícia nesses aparelhos, porque aí está a minha liberdade, a minha vida depende disso aí, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. E essas mensagens que tu trocava com o Moisés. Com Moisés. Mas, doutor... E que tu fez tudo para trazer para o processo? Aí, Nossa Excelência indeferiu, disse que ia dar seguimento ao processo e deu seguimento. Eu, Vossa Excelência, tenho o maior respeito pelo senhor, não é de hoje, porque o senhor sempre, às vezes que eu vim nas audiências, conduziu com a maior elegância, e hoje, participando desse júri, vendo todas as suas atitudes, eu sou um fã do senhor, independente do que vinha acontecer amanhã ou depois de amanhã. E o senhor deu seguimento no processo, e eu me arrependi amargamente de eu não ter lhe respondido as perguntas, já que não veio as provas à tona, que eram as mensagens que tinha que vir dos celulares, e eu acabei não respondendo as perguntas, porque se eu respondo naquela época para o senhor não teria me pronunciado. Eu tenho certeza disso. Juraci, me diz uma coisa. A denúncia do Ministério Público fala que tu iria ajudar, isso é absurdo, o Baiar a matar alguém, e ele ia te dar dinheiro. Tu precisava do dinheiro do Baiar? Responde pro conselho. Não tem lógica. Não sou matador de aluguel, não preciso. Graças a Deus, não tem lógica. Concordo. E o Moisés, o que tu tem para dizer sobre o Moisés? Tu realmente era chato com o Moisés, mandava um monte de... Dá real. Olha, eu fiquei até com vergonha da mulher dele, da ex-mulher dele. Ela tá certa. Tu incomodava, né, Jesus? Mas como é que eu não vou incomodar? Pô, é a mesma coisa que tomar um coice no... Mas é que nem eu digo, foi uma escolha que eu fiz, né? Sim. Então, depois que eu fiz aquela escolha ali, eu me dediquei àquilo ali, a usar o aparelho. E o Moisés... Isso. Eu fui na clínica do Dr. Braera um dia, aí foi onde o Moisés me encorajou mais ainda a usar o aparelho. Por quê? Porque eu peguei e o Moisés é metido a montar carro, caminhonete, essas paradas aí. E o Moisés tinha um escritóriozinho pequenininho, bem pequenininho assim. E aí eu cheguei lá, tá cheio de senhores lá naquela sala. Daí eu olhei e digo, vou chegar lá. Porra, eu... Sempre cheia. Sim. A clínica estava sempre cheia. Daí, olhei, tá o Moisés assim, mexendo no computador. Eu cheguei de cantinho e digo, opa, aí, Moisés, como é que tá? Ô, meu, como é que tá, papá? Conversemos. E eu olhei, eu vi que ele tava com as fotos. Chassi,
paralema, gabine de uma caminhonete. Eu digo, e aí, cara, tá montando uma rural? Falei para ele. Ele bem assim, tu entende de carro? Eu digo, claro, eu sou mecânico, falei. E ele duvidou. Sim. Eu digo, cara, eu sou mecânico, cara. Daí ele bem assim, é sério? Eu digo, sério. Dizer, não, quero montar uma caminhonete para correr lá na cidade dele, lá, né? Que eu não me lembro o nome da... A guria falou que eu não... Aí falou, não, eu quero correr lá e... fazer rali no barro. Daí eu quero botar o motor de S10, a diesel. Daí eu peguei e falei para ele, cara, não faz isso aí que tu vai fazer merda, porque, desculpa a palavra, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ter que mudar isso. E ele até disse, pô, cara, tu entende mesmo? Aí ali nós fizemos uma amizade. Então, só para eu entender... Aí... Vai. Aí ele bem assim para mim, ó. Eu disse para ele, cara, eu não aguento mais usar esse aparelho, eu vou parar, falei para ele. Chegou num ponto que eu falei, não, cara, eu não aguento mais esse aparelho aí, tá me machucando, porque em cima da glande ficava, cara, criava tipo ferida, tá ligado? Puxando assim, eu não aguento mais isso aqui, que papapá dele, mas que gaúcho que tu é, cara, diz ele assim para mim, que gaúcho que tu é, cara. Eu digo, mas que gaúcho que tu é, cara, vai botar um aparelho desse para te ver. Ele bem assim, eu tô usando. Ele falou para mim, eu tô usando, eu digo, sério, cara? Sério? Eu digo, então deixa eu ver. E ele pegou e me mostrou, eu digo, pô, daí eu digo, pô, daí ele acabou me dando uma corajada. Então, indo para o final, Juraci, então, muito dessas mensagens que tu trocava com o Moisés era para falar sobre carro, outras coisas, sobre o aparelho, eram diversos assuntos. Na verdade, mesmo sobre carro, mesmo assim, mais foi sobre o aparelho. Sobre o aparelho e também, tipo, eu incomodava muito ele, na real. Juraci, finalizando, tu tem mais alguma coisa para dizer? Tem. Eu acho que... O conselho de sentença que vai te julgar, vai julgar a tua vida, tua história. Eu acho que, por mais que eu me emocionei aqui um pouco, eu acho que algumas colocações eu devo fazer porque eu respondi bastante crime, tanto de tráfico, tanto de homicídio. Alguns fui condenado, está em recurso. Alguns. Está em recurso, alguns. Rapidinho. Tu foi absolvido de um júri, né? Foi absolvido. Quem te defendeu? Tripla tentativa, triplo homicídio. Foi absolvido pelo tribunal do júri? Sim. Quem te defendeu? Doutora Tatiana. Grande defensora pública, gigante. Aqui vai minha homenagem para ela. E estava aí, ela. E, inclusive, provei que eu era inocente, porque eu era inocente mesmo. E não só fui absolvido por... E agora, por último, também, botaram um homicídio em mim lá da Vila Cachorro Sentado, que eu respondi desde 2009. Consegui provar a minha inocência e o juiz me absolveu também. Me impronunciou, quer dizer. E acredito eu que não existe lógica para querer seguir adiante. Bom, o que eu tenho para falar para vocês, comecei minha vida. Não é orgulhoso eu falar na frente dos meus filhos, porque não foi essa criação que eu dei para eles. Não foi, nunca. Eu acho que eu entrei até mesmo para a vida do crime, assim, pelo sentido de ver, muitas vezes, a necessidade de meus familiares, a necessidade das pessoas que eu amo. E, inclusive, também lá no Campo da Tuca, na época de 90 e tralalá, 90 e poucos, existia quadrilhas. E que traficava. Aí tinha um grupinho aqui, um grupinho ali, e aí tinha sempre um grupinho que se destacava mais que os outros e achava que era mais bandido que os outros e achava que podia fazer o que bem entendesse na comunidade. Não estou querendo passar para vocês um perfil de herói, que não... Estou só falando o que é real mesmo. Eu arrumei muito problema em cima disso aí. Então, eles cobravam um pedágio dos moradores dos que tivessem bar, mercado, caminhão de cigarro, que entrava, Kombi de cigarro, que entrava na vila, eles cobravam, eles assaltavam. E aí, como eu também estava envolvido naquela matéria de crime, e eu achava aquelas atitudes erradas, porque eu não compactuava com aquelas atitudes deles. E também entravam na casa dos vizinhos, e é feio o que eu vou dizer agora, muitas vezes pegavam menina lá de 13, 14 anos, estrupavam as gurias, porque comia força.
entendeu? E os pais das crianças, às vezes, tinham que pegar e sair da vila, botar a mudança em cima de um caminhão, e eles pegar e ficar de dono da casa, pegar e vender a casa para os outros, e aí eu fui me revoltando em cima disso aí também, aí acabei virando... Me revoltei, acabei correndo uns da vila, balhei outros, e acabei me atirando de cabeça no crime. Daí já não tinha mais volta, porque daí eles também queriam me matar, daí, então... Então, acho que é isso aí, Juraci. Acho que tu contou bem. E a questão financeira, doutor? Sim. Graças a Deus, eu sempre fui muito, como é que se diz assim... Nunca fui de ficar jogando dinheiro para cima, o dinheiro que eu ganhava, eu tentava sempre... Minha família, sempre foi estruturada, minha esposa é uma esposa que é sem palavras, é uma mulher chata, no sentido de trabalho. Ela, nós se conhecemos desde os meus 16 anos, trabalhou de faxina muitas vezes, às vezes quando eu estava também desempregado, ela que bancava a casa. E se dependesse dela, eu não vivia nessa vida. Isso é verdade, porque ela é uma pessoa chata. Então, a gente tinha uns terrenos, porque a gente teve, no Campo da Tuca, a invasão de uma chácara. Uma área verde, nós invadimos, cada um pegou um pedaço de terreno, entendeu? Meus pais, meus tios, meus avós. E aí sobrou para mim também um pedaço de terreno, que a gente construiu uma casinha, ela conseguiu botar uma lancheria para ela, botou mesa de snooker. E agora, tu indo para o semiaberto, caminhar nos trilhos. Já era para ter ido, 2014. Tá pronto para isso? Pronto para ir? Isso. Doutor, eu estou pronto para largar essa vida de mão, doutor. Eu quero viver, eu estou cansado. Eu estou chapado. A polícia, se eu não der dinheiro, eles me botam o pepino. E se eu der dinheiro, vai aparecer outro, vai querer mais dinheiro. Eu viro um refém, entendeu? E eu queria falar sobre meu segundo filho, o Peterson. Para quem não conhece, aquele ali é meu segundo filho, o Peterson, que é aquele que eu falei que minha esposa ficou grávida, que teve que operar de cisto. Nasceu nos meus braços. Nasceu no hospital de clínicas. Ele nasceu nos meus braços porque era dia 23 de dezembro. E tinha pouco efetivo no hospital. E a minha esposa estava na sala de pré-parto, que chama. Sim. E eu estava com ela. E aí eu estou ali com ela. E aí eu estou charupeando os médicos. Eu digo, ó, minha mulher está ganhando, minha mulher... E aí ninguém dava atenção. Chegou 11 horas da noite. A minha mulher falou, não aguento mais. Quando ela falou, não aguento mais, eu dei uma espiada assim, eu levantei e dei uma espiada assim, eu olhei, tava os cabelos dele assim, saindo para fora, né? Eu digo, meu Deus, está vindo meu filho, cara. Corri para o corredor. Isso eu estou falando porque a testemunha minha é ela e seria esses doutores que estavam lá, na época, enfermeiras. Eu cheguei até a brigar com o doutor. E aí, eu olhei assim, estava o cabelinho dele, eu digo, tá vindo, cara. Eu fiquei apavorado. E aí eu corri para o corredor assim, eu digo, socorro, e voltei. E fui lá e dei mais uma espiada e já está vindo o zoinho dele para fora. Eu digo, meu Deus, cara. Eu fui para o corredor de novo, gritei, eu digo, não tem mais o que eu fazer. Peguei um chumaço de toalha e eu digo, nega véia, segura aqui. E aí eu estou assim, cara. E eu peguei meu filho nos braços. Eu não vou... para não me emocionar, sabe? E eu peguei meu filho nos braços e eu fiquei muito nervoso. Porque daí, aquela sangueira... Sim. Deu um... E eu tenho que ser forte, cara, porque aquela cena ali foi... Tem índio que desmaia, né? Mas eu não desmaiei porque eu não ia deixar meu filho cair no chão. Aí peguei nos braços, nisso chegou o doutor. Chegou o doutor e as enfermeiras. Ah, mas ela ganhou. Mas eu tô aqui, cara, mas eu tô 3 horas falando para eles que ela tá ganhando. Aí eles pegaram... Não, agora é com nós, paizinho. Aí uma enfermeira já me pegou e me tirou de cena. E o meu filho não chora. Eu estou no corredor, eu quero escutar o choro do meu filho, tia. Porque ele já estava um pouquinho de tempo, eu vi o cordão umbilical, vi sangue, e ele não chorou. E eu na minha cabeça, eu digo, ele está roxo, mas não era coisa da minha cabeça. E aí daqui a pouco eu escutei o choro dele. Chorou. Aí, naquela de me acalmar, acabei brigando com o doutor. Eu falei para o senhor que acabei brigando. Aí o segurança me deram uns cascudos lá, me jogaram para fora do hospital. Queria brigar com segurança, tudo, mas depois pedi desculpa para eles, que eu vi que ele estava bem, né? Aí fui lá de madrugada levar
um buquê de flor para ela. E passei até o dia de 24 de Natal, de 24 para 25, passei eu e ela. Meu filho Everton, mais velho, que tem 31 anos, que não está presente. E na época eu tinha também um filho que seria meu filho, mas acabamos fazendo o DNA que teria a mesma idade do meu filho Everton, que foi uma pulada de cerca minha, seria meu filho. Mas daí foi feito o exame de DNA e não comprovou que era meu filho, daí, mas é tipo... Do coração. Por assim, então, excelência, satisfeito, vamos para o julgamento.